Presidente, nós temos uma situação no Brasil, e a cidade de São Paulo não é diferente, de profundo sofrimento do nosso povo. Mesmo antes da pandemia, mesmo antes, de alguns anos já para cá, o empobrecimento do povo brasileiro é muito. Como Vou pedir ao vereador Suplicy que telefone com o microfone fechado, por favor. Eu queria... É difícil assim, né? Mas eu queria dizer a Vossa Excelência e os demais vereadores que o Brasil é um país de desigualdades monstruosas. Talvez seja um dos países mais desiguais do mundo, mais injustos socialmente do mundo. São Paulo não está fora disso. São Paulo tem bolsões de pobreza já estudados muito violentos, não é? No Brasil, 26 famílias detêm a riqueza de 100 milhões de patrícios nossos. 26 famílias. E na pandemia, a situação piorou, e piorou demais. Quem teve lucro nessa pandemia? Os banqueiros, os donos de banco, o setor farmacêutico, de produção de remédio, que não teve nenhum prejuízo, pelo contrário, aumentou muito, e os supermercados, as redes de supermercados, a sua boa maioria, são de fora do Brasil, ganharam muito, estão ganhando muito dinheiro, mas é muito. E a população nossa, o nosso homem e mulher do povo, o sofrimento profundo, profundo. O presidente Bolsonaro foi obrigado pelo Congresso a dar esse auxílio emergencial. E ele, no começo, reagiu, não queria de jeito nenhum o que o Congresso estipulou. Depois ele viu que isso trouxe para ele uma popularidade, assim como o Bolsa Família trouxe para o Lula. Popularidade grande no meio do povo pobre, que precisa de um recurso mínimo para comer, não tem de onde tirar comida. Então, o projeto do vereador Suplicy, e que eu assinei com autoria, eu pedi com autoria, eu acho que o mundo inteiro, pela desigualdade social que o planeta está vivendo cada vez maior, essa questão da renda mínima é defendida por vários setores da sociedade. O Papa defende, vários economistas que são baluartes do capitalismo defendem também essa renda básica, é universal para o planeta todo. Isso já é uma corrente, porque senão o que nós vamos ter é uma situação de genocídio no mundo por conta de gente excluída de comida, de água, de gêneros de primeira necessidade. Eu acho que nós deveríamos dar uma demonstração à Câmara de São Paulo de sensibilidade. Eu pedi muito à Prefeitura, nessa pandemia, para que fizesse uma frente de trabalho, fizesse linhas de crédito de um tipo Banco do Povo. Nós pedimos muito que ampliasse muito a distribuição de cesta básica. É uma questão de humanidade. Não é uma questão econômica, é uma questão de humanidade, porque as pessoas estão passando fome, sim, piorou muito com a pandemia, já vinha antes, a economia vinha já se degringolando antes, com milhões e milhões sendo jogados no desemprego, não é? A economia muda e ela não tem essa história que o Vossa Excelência fala de capitalismo humanista. É uma história muito interessante, porque eu nunca vi na minha vida, né, capitalismo humanista. Não existe, não existe. O capitalismo ele é em si, um contra o outro. A disputa é violenta, né? O cara, para ganhar o lucro, ele faz o diabo, né? E o humanismo fica em 10º lugar. Essa atitude do vereador da renda básica, terminando, presidente, não é uma atitude socialista, não é. O Bolsa Família do Lula não é uma atitude socialista, é uma atitude onde o capitalismo vê que, para a própria sobrevivência dele próprio, ele precisa ter um certo agrado para a massa humana miserável, que ele produz com a economia totalmente descontrolada, centralizadora, cada vez menos gente ganhando mais dinheiro, menos gente, menos estrutura ganhando mais dinheiro. Então, eu acho que nós poderíamos dar uma chance de votar isso em primeira, fazer um gesto de grandiosidade. Não é irresponsabilidade, porque da primeira para a segunda nós vamos discutir com o governo municipal, nós vamos discutir com a sociedade,
Se não é o caso de São Paulo dar a sua contribuição. Essa cidade brasileira dá a sua contribuição. Eu sei que o vereador Suplicy, se isso for aprovado, ele vai ter um discurso de campanha maravilhoso. E daí? E daí? E daí? Se a causa é boa, cada um que aproveite do seu jeito, não tem nenhum problema. Então, o meu encaminhamento é votarmos em primeira e eu voto favorável para que a gente discuta com a sociedade, com o governo, preparando essa questão da renda básica, que eu digo, ela virá para o mundo inteiro, não é só para aqui, não. O mundo inteiro vai ter que adotar essa conduta, ou então a humanidade explode. Essa é a verdade. É a minha opinião, senhor presidente.